Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos à nona edição da Live Análise Geo. Hoje nós contamos com o tema regularização fundiária rural. É um tema importante e a gente vai tratar dos principais aspectos do georreferenciamento e da titulação das áreas de posses rurais, dentro no aspecto realizado pelos estados, no aspecto da regularização fundiária. E a gente traz como convidada hoje a engenheira agrimensora Lindivânia Oliveira, que tem bastante experiência no assunto. E eu já vou chamar ela aqui para conectar com a gente já começar a conversa. Lindivânia está aqui no top. Vamos lá, esperar ela conectar e já começar o bate-papo de hoje. Está conectando. Vamos lá. Olá, Miguel. Opa! Tá me ouvindo? Boa noite. Estou ouvindo bem. Perfeito. Boa noite. Tá legal? Eu estava preocupada com essa luz da minha casa, que é meio complicadinho, às vezes dá uma sombra. Mas é normal, tá tranquilo, tá ótimo. Dá para ver você bem, estou te ouvindo bem. Então, beleza, seja bem-vinda. Eu estava já falando aqui sobre os aspectos iniciais da regulação fundiária. A gente vai tratar hoje da regulação fundiária executada pelos estados fora da Amazônia Legal, Então, a gente vai aproveitar um pouco dessa tua experiência que você adquiriu ao longo dos anos aí e a gente conversar um pouquinho aqui. Antes de eu conversar contigo, queria dar uns avisos aqui, que é o pessoal que está seguindo a gente aqui, acessar nosso canal lá do YouTube, se inscrever e marcar o sininho lá para ser avisado dos novos vídeos. Então, hoje eu já participei de outra live mais cedo com o pessoal da Ariba, Foi bem legal, com outros registradores que fazem parte da Associação de Registradores de Imóveis aqui do estado, a Ariba, e tratamos só do aspecto do georreferenciamento de imóveis rurais. São várias dúvidas, vários novos entendimentos, dicas importantes que os registradores estão dando para eles próprios, e também para os técnicos também de como se relacionar com o registro público. Isso também influencia um pouco nos trabalhos de regulação fundiária que a gente vai tratar hoje. Então, temos aí a dica de vocês se inscreverem no nosso canal no YouTube. Temos também nosso canal no Telegram, A Lindivânia já faz parte também do nosso grupo específico lá, reservado do Telegram. Mas quem quiser compartilhar dúvidas, compartilhar conteúdo, eu mesmo vou participar aqui. Já combinei com a Lindivânia dela me passar algum material e eu colocar lá no grupo do Telegram para deixar disponível para vocês. Também temos o grupo do georreferenciamento de imóveis rurais no Facebook, E nossa página no Facebook também, além do blog, que eu coloco os artigos e conteúdos mais relevantes. Vamos lá, Lindivânia, seja muito bem-vinda novamente. Eu vou falar aqui rapidamente. Eu tenho feito essa dinâmica de passar um pouquinho do currículo dos convidados para que quem está assistindo a gente entenda o porquê de eu estar convidando. Primeiramente, porque você é minha amiga e a gente o projeto Live Análise Geo tem esse condão de trazer amigos, pessoas próximas que saibam conversar com a gente de uma forma mais amistosa, Então, a gente aqui está com esse intuito inicial. Mas para o pessoal que não te conhece, você é engenheira agrimensora formada pela Escola Nível Superior aqui de Engenharia de Agrimensura aqui na Bahia, desde 2003, já tem um tempinho já, hein? Não vou falar essas frases não, viu? Engenheiro experiente. Você também tem um MBA em Gestão Ambiental pela Faculdade Católica de Ciência Econômica da Bahia, igual a minha, eu também fiz lá também esse MBA. Tem uma atuação forte aí como engenheiro agrimensor no setor de mineração, esse foi novidade para mim, e de petróleo e gás também, que já estou pela Petrobras, Muito interessante. Exato. Outra experiência que eu captei aqui, que eu vi que você tem bastante contato, foi na questão da regularização de imóveis rurais para fins de uso em parques eólicos e solares também. Então, essa dinâmica que não é exclusiva do estado da Bahia, muitos estados do Nordeste, também fora do Nordeste, têm tido essa demanda, em um mercado crescente e se consolidou e vem se perpetuando por aí. E quem adquiriu experiência nesse segmento também está bem estabilizado na questão de serviço. Bom, o motivo de ter te convidado aqui foi por essa sua outra experiência que você teve aqui. Você atuou durante muito tempo aqui no governo do estado, com regularização fundiária, no governo estadual pela SEAGRE, e teve um papel fundamental quando a SEAGRE, quando o estado da Bahia conseguiu representar todos os estados do Brasil
com essa temática, e você participou diretamente desse processo, capacitando outros estados, também buscando experiência de outros estados também, de outros institutos de terra. Isso também fomentou esse teu convite aqui, essa tua experiência que vai além do meu próprio conhecimento, que eu também não tenho tantas experiências fora do estado da Bahia, né? E, por fim, você abandonou o setor público e se tornou empresária aí, né? Então, desejo todo o sucesso do mundo. Eu sei que você já está com bastante demanda, mesmo nesse cenário aí de isolamento, de pandemia, de quarentena, né? Eu sei que você tem tido sucesso. A gente aqui, eu aproveito na tua pessoa, a gente ainda está no mês de, né? Quando eu faço aniversário, meu aniversário também foi esse mês, é um mês de festa, né? Para os engenheiros e engenheiras agrimensoras, também é um mês de festa. Então, na tua pessoa, eu quero parabenizar todas as engenheiras agrimensoras. Eu sei que vocês têm um grupo aí da Luluzinha, das engenheiras agrimensoras. Sim, lógico. E eu queria dar parabéns para todas vocês, né? Então, fica aqui meus parabéns. Bom, dadas as apresentações, eu queria primeiro, né, pegar o gancho aí da questão de tua atuação como empresário. Eu queria que você já passasse para a gente como é que está trabalhar nesse cenário atual de pandemia. Você está conseguindo realizar os trabalhos? Como é que a tua empresa está agindo nesse momento, nesse novo normal? Eu quero dar boa noite para todos, né? E agradecer, Miguel, pelo convite, entendeu? E, assim, na verdade, esse momento, assim, é desafiador para a gente, né? Para todo mundo. Todo mundo está passando por uma situação que jamais a gente iria imaginar, né? É aquela coisa de... A gente projeta um ano novo e veio alguma coisa que barrou todo mundo. Para mim, não teve muita alteração, porque como eu já estou nessa área de energia eólica, e em 2017 eu já comecei a fazer home office, então eu já venho de uma experiência que eu vou organizando o meu trabalho, né, em casa e definindo os dias que eu preciso sair para os órgãos públicos, né? O que não está acontecendo muito é aquela questão, como a gente sempre fala, os bicos, que são as áreas particulares, que isso as pessoas até procuram, conversam, mas acaba não ocorrendo. Mas, assim, em relação aos contratos da nossa empresa hoje, com energia eólica, não houve graças a Deus, não houve nenhuma alteração, né? Porque a gente já estava com esse esquema de trabalhar home office. Então, perfeito. Dá para organizar o tempo, dá para a gente ir fazendo os trabalhos. Hoje o órgão público também está em home office, mas quando tem algum atendimento eles estão marcando, então não deu para a gente ficar estagnada, né? Parada com tudo. Inclusive, as áreas estão chegando, tem áreas que estão sendo solicitadas para lançamento do Singef, que não tinha sido lançado antes, porque são áreas pequenas, hoje as empresas já têm interesse que já lance também, então, assim, está tendo trabalho, né? Não estou aquela coisa de parada totalmente, esperando que as coisas voltem a um normal que a gente não sabe qual vai ser, né, na verdade. E nessa você presta muito serviço para órgão público, assim, para empresas privadas que necessitam de atuação de órgão público. O Singef, ele tem uma atuação automatizada, é tudo via sistema. E os outros órgãos, como é que está esse contato? Você tem conseguido contatar, os trabalhos continuam andando, mesmo com o cenário de pandemia, que os órgãos públicos têm atuado, têm conseguido dar resposta? Tá tendo resposta, não é como a gente está acostumado, né? De ir até o órgão público, chegar lá e tentar conversar com um, com o outro, né? Tentar resolver mais coisas do que a gente poderia resolver agora. Mas, assim, no caso das empresas de energia eólica, como a gente tem um contato com a SDE, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e a partir disso ela vai fazendo, né, a ponte com a CDA, a gente está sempre entrando em contato nas necessidades e a SDE, junto com a CDA, vai nos dando resposta, entendeu? E aí vai marcando. Ontem, por exemplo, eu fui até a CDA para entregar material. Então, já tinha uma pessoa responsável lá para receber
o protocolo tem uma pessoa lá também que pode receber o protocolo. Então, o que está acontecendo é a gente entrar em contato antes, né, para marcar, para saber realmente se o protocolo está funcionando, se tem, porque a quantidade de funcionários foi reduzida. Então, eles estão conseguindo nos atender dessa forma, né? Então, não está prejudicando, não está prejudicando os trabalhos. Beleza, que bom que os órgãos têm se adequado e, de certa forma, mantido o atendimento, mesmo com um certo nível de limitação, mas está funcionando. Indivânia, é verdade. No teu currículo teve essa sua, quando você estava na iniciativa pública, a sua atuação na regulação fundiária do Brasil, representando todos os institutos de terra, todos os órgãos de terra dos estados. Como é que funcionou? Como é que foi essa sua atuação, a atuação do governo do estado da Bahia à frente desse programa, desse projeto? Como é que se deu isso aí? Assim, quando eu entrei na CDA foi em 2008. Né? Eu tinha vindo da área de mineração, como você citou aí, que eu passei 1 ano no Mato Grosso trabalhando com mineração. E entrei na CDA como REDA em 2008 e fiquei até 2014, né? Então, assim, quando chegou no meado de julho de 2008, mais ou menos, eu assumi um projeto piloto do MDA, né? Que envolvia 5 estados. Era um projeto grande, então tinha, aí, por início, tinha São Paulo, Maranhão, Bahia, Ceará, Minas Gerais. E a partir disso aí a gente teve contatos com esses outros estados, né? E aí a gente tinha várias reuniões, às vezes tinha reunião em Brasília para discutir o sistema, porque era um projeto de regularização fundiária dos municípios, mas também já vinha atrelado com um sistema que gera peça técnica, que hoje é o SGT, que é o sistema que até hoje ainda é utilizado pela CDA. Então, todos os estados deu contribuição e eu fui até lá para tentar contribuir como engenheira agrimensora, né? Esse projeto, na verdade, antes de eu chegar, ele já estava em passos lentos dentro do órgão, mas adquirindo, né, profissionais na época, mesmo pelo REDA. Então, a diretoria que estava na gestão pegou e foi distribuindo esses engenheiros nos trabalhos que já estavam em andamento dentro do órgão, e quem foi se destacando, eles foram, né, posicionando ali. Então, assim, foi uma experiência, assim, para mim, que foi ótima. Inclusive, eu acho que eu encontrava muito você lá em Brasília, né, lá no INCRA, às vezes. E, assim, foi uma experiência que eu acho que agregou muito no meu currículo, né? Eu conheci outros estados, a gente fez várias amizades com o pessoal do IDACE, o pessoal de Minas Gerais, do Instituto de Terras de Minas, Ceará, passamos 5 dias lá no Ceará, né? Pernambuco também, porque a princípio eram 5 estados no projeto piloto, mas depois ele foi crescendo, né? Abrangendo mais outros estados. E, assim, foi uma experiência muito boa, muito boa. Desses estados que você teve contato, a oportunidade de conhecer aí, quais as nuances, quais os aspectos gerais que você poderia destacar, pelo menos em 2, um do Nordeste e outro do Sudeste aí, assim, como é que funciona, qual que você destacaria, tanto numa região quanto em outra? O que me chamou mais atenção e, assim, o que a gente teve mais contato foi o Ceará, porque a CDA acabou colocando pessoas para ir lá no órgão do IDACE, e a gente passou 5 dias conhecendo como era que funcionava a titulação. E eles fazem a titulação do início até o registro, né? E, assim, numa facilidade, a legislação de terra de lá permite que as coisas fluam bem mais fácil e bem mais rápido, né? O órgão não era um órgão muito grande na época, não sei agora, porque eu tenho contato ainda com algumas pessoas de lá, mas, assim, né, de visita ainda não tenho mais. Mas era um órgão que era pequeno, mas ali a tramitação dali ocorria tudo muito, muito rápido, né? Com muita agilidade,
em termos de compromisso com as empresas. Inclusive, hoje, algumas empresas de energia eólica que eu presto consultoria também têm áreas lá, e sempre fala muito disso, né? Da questão do Ceará. Isso me chamou muita atenção. E Pernambuco, que já foi no finalzinho que eu já peguei com o pessoal lá, também tinha uma agilidade assim nos processos, entendeu? Um interesse, uma garra assim de resolver as coisas bem ágil. Então, eles fazem muito termos de compromisso, né? Negocia com as empresas de eólica. Olha, eu tenho uma área, você quer um município tal, eu tenho, sei lá, 300, você tem 30 áreas aqui, eu quero 30 no mesmo município que não seja uma área de projeto de eólica. Eles fazem essas amarrações, assim, para que as coisas fluam, entendeu? Então, as empresas de eólica acabam trabalhando em prol como contrapartida para o Estado, né? Ótimo. Porque eles têm esses termos de compromisso que eles conseguem, através da legislação dele, definir a área que a pessoa quer de eólica, e ali mesmo naquela área pega 3, 4 comunidades que não iria entrar, né, como dentro do projeto, e ali a empresa já referencia, faz peça técnica e gera título. Então, se eles têm uma área com 50, vai ser gerado 100 títulos lá, entendeu? Então, assim, o que eu acho que trabalhando para o Estado, uma contrapartida, na verdade, né? Então, assim, eles fazem essas negociações e aí as coisas fluem rapidamente. A gente teve uma das nossas empresas que a gente presta serviço, estava com um sistema muito lento no Piauí, muito lento, então fizeram uma negociação, a própria empresa ajudou a colocar alguns funcionários, entendeu? Para ajudar lá no processo para que as coisas, né, corressem, agilizassem. Então, tem essas facilidades assim que dá para negociar, que juridicamente não vai, entendeu? Não vai criar um problema jurídico, e que as coisas fluem tranquilamente. Foi os dois assim que me chamaram a atenção. Aqui no Estado os outros teve esses acessos também, né? A própria, você citou aí, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico tem feito essa interlocução com as empresas, né, que têm desejo de implantar os parques eólicos, né, e favorecido a agilidade, né, na atuação desse processo. Mas eu fico preocupado e quem não faz parte desse interesse econômico maior, né, o pequeno produtor mesmo, lá, como é que tem funcionado para eles, né? Como é que está, tanto na Bahia quanto fora da Bahia? Os agricultores menores, né, o Estado, pelo menos nesses 2 estados que a gente teve contato na época, eles conseguiam atender, principalmente o Ceará. O Ceará, na época que eu já estava saindo da CDA, estava quase o estado todo já referenciado, né? 130 assim, referenciamento. Isso, muito já referenciamento, porque até o governador, ele queria já referenciar, ele queria título, entendeu? Então, assim, era muito que o pessoal da época, Ricardo, que era o presidente, a Gracinha que a gente conhece, falava isso, que ele queria, assim, o quê? Tem que botar R$10 e fulano pode botar 5, bora ver aqui dentro da lei, da seguridade jurídica, o que é que a gente pode fazer, o que é de contrapartida para as coisas acontecerem. Então, assim, era desse mesmo ritmo, não era muito diferente, entendeu? Não era aquela coisa assim, eu vou fazer só para o parque eólico, porque existe o desenvolvimento do estado e do município, e não vou fazer para fulano, não tinha isso, entendeu? Pelo menos a gente não conseguiu visualizar essa diferença. Assim. Beleza. Eu acompanhei parte desse processo lá atrás, né, representando o INCRA, o governo federal, na disponibilização dos recursos, né, para o Programa de Regulação Fundiária pelos estados, né. Foi daí que surgiu, através do MDA, o SGT e várias outras
políticos também. A gente comentou isso principalmente nos estados do Nordeste. Eu lembro da oportunidade que a gente tinha muita dificuldade em executar a regulação fundiária em Pernambuco, meu estado, né? Mas por conta de lá não tem o Instituto de Terra, ou seja, não tem uma estrutura adequada à aplicação da política de regulação fundiária. O governador à época, ele já é falecido, Eduardo Campos, ele fez, o problema é esse. Cara, em menos de 180 dias, ele criou o Instituto de Terra de Pernambuco, montou uma estrutura e conseguiu receber os recursos e aplicar na política de regulação fundiária. O Ceará também tem o Instituto de Terras, mesmo com a estrutura pequena, mas bem consolidada. O estado de São Paulo também tem acho que é o ITESP o nome, se eu não me engano. ITESP, isso mesmo. É uma outra realidade econômica, jurídica lá, mas eles têm uma estrutura muito forte, bem consolidada. Você acha que no estado da Bahia também carece da gente voltar a ter um Instituto de Terras, uma estrutura mais robusta, principalmente por conta das dimensões territoriais que a gente tem e demanda também, né, por regularização? Não, isso com certeza, Miguel, porque assim, a CDA já foi o Instituto de Terras da Bahia, né? Então ela tinha autonomia. Isso aí era até uma briga quando a gente entrou e que eu participei da diretoria, a gente fazia muita pressão em cima do governo para justamente a gente conseguir voltar a ser um Instituto de Terras, porque é uma área muito importante. Então, quando você vira uma coordenação, você fica atado, entendeu? Para você caminhar, parece que jogaram uma pedra com uma corda, e aí você tenta andar, e daqui a pouco você percebe que a pedra está pesando. Então, assim, sabe? Como se você estivesse o tempo todo entrando na água, se afogando e tentando... Aí não dá, entendeu? E assim, eu me lembro que a gente fez uma coisa, assim, a ideia era muito forte, a pressão que a gente conseguiu junto com os movimentos sociais. Eu me lembro que a gente teve uma reunião na FLEM, né, aqui no centro administrativo, e que estava todo mundo, assim, empolgadíssimo, esperando que o governador da época anunciasse a autarquização da CDA. E aí ele jogou um balde de água fria e não aconteceu, e hoje não aconteceu até o momento, né? E assim, é ruim porque você fica com uma coordenação dependente de outra secretaria, e para você movimentar e fomentar, né, fazer o que você precisa fazer, é complicado. É verdade, mas a gente deve torcer aí, principalmente os pequenos agricultores, que... eu ouvi uma frase de um grande produtor lá do Oeste Baiano, eu falando da questão de área pequena, área grande, ele falou, Miguel, na agricultura não tem tamanho, tem escala. Às vezes uma propriedade que você considera pequena tem uma rentabilidade muito maior do que uma propriedade que você considera grande, né? Depende de fatores de tecnologia, solo e tal. E eu guardei essa frase na minha cabeça, e aí não é porque você é pequeno do ponto de vista de tamanho espacial que você não é grande em importância social e econômica, né? Então, eu considero o título da terra, né? O título georreferenciado, certificado, registrado, com CAR, eu acho que ele é a dignidade para o pequeno agricultor, né? Então, eu acho que isso deve tocar, seja qual for o gestor da Bahia, né? O coração dele e a mente dele, principalmente como gestor, porque a titulação, a regularização é desenvolvimento econômico. Sempre. Eu vi isso no Ceará, onde passou a regularização, os municípios mudaram completamente a economia, né? E passaram a gerar crédito para o Estado, né? Gerar recursos para o Estado. Exato. Eu tenho um exemplo, assim, Miguel. Quando eu entrei nessa parte de eólica, nós fizemos um georreferenciamento em 2015 e damos entrada num processo, né, lá na CDA. E quando a gente começou a movimentar esse processo, a CDA nos pediu um laudo agronômico de algumas áreas de processos antigos, né, para poder enquadrar no decreto, né, do semiárido. E quando a gente chegou lá, a área estava totalmente modificada. Por quê? Porque o cara estava recebendo um arrendamento
de energia eólica, entendeu? Então ele investiu todo na terra, entendeu? Ele estava com poço, plantação, animais, tinha tudo, entendeu? Então assim, permanecer no meio rural, né? Você vê assim, a diferença quando você pega o processo em 2015, que não tinha nada, praticamente. A gente tirou foto e era precário, não tinha plantação, não tinha nada, você não tinha nem como enquadrar direito o cara lá como agricultor rural. E quando foi fazer o laudo de atualização, pô, virou, sabe, um sol, assim. Por quê? Por causa de recurso, né? Então, quando o cara tem interesse e ele consegue visualizar que através daquele recurso ele pode ter uma terra produtiva, ele vai investir, entendeu? Então, é muito importante isso. Já está chegando um monte de pergunta aqui dos procedimentos de regulação fundiária de titulação que eu não conheço e eu já vou passar a bola para tu, mas antes de falar disso aí, eu já tinha no roteiro aqui uma pergunta mais ou menos nesse sentido e ela já vai abrir portas para possíveis dúvidas. Você trocou de lado, você saiu da iniciativa pública, foi para a privada, mas continua atuando com a regulação fundiária agora como demandante, né? Da época que você saiu para agora, o que é que você pode passar para a gente aí, principais mudanças, o que foi que melhorou, o que foi que piorou, o que é que você acha que pode funcionar melhor, né, agora como que você está na iniciativa privada? Olha, na verdade, assim, a minha visão é dos dois lados, né? O que é que eu posso dizer, assim, em relação a melhorar, eu acho que a gente tem uma tecnologia, né? A tecnologia nos ajuda muito, né? Mas a gente continua com um órgão público que, infelizmente, não tem perna para atender toda a demanda do Estado, entendeu? Assim, o pessoal entra, mas não consegue atender porque falta profissionais, os profissionais são contratados, parte técnica, são profissionais que vão durar pouco tempo dentro do órgão, então quando eles começam a se especializar, vai ser retirado do órgão, entendeu? Então, tudo isso contribui para que as coisas andem em passos muito lentos mesmo, entendeu? Assim, é aquela questão dos projetos, né? Toda a diretoria, ela entra acreditando que ela vai acertar, não que ela vai errar, né? Então, assim, você vem com vários projetos, o projeto está todo encaminhado, mas chega ali no meio, acontece alguma coisa, aí já muda a diretoria, já muda aqueles funcionários, então aquele projeto ele já para, e aquela pessoa já vai aprender, ou aquele gestor já acha que aquele projeto não atende mais, aí para o projeto. Então, assim, tudo tem potencial para que as coisas funcionem, mas não tem uma continuidade, que é o ruim do Estado, entendeu? Porque agora mesmo, assim, pelo que eu vejo do contexto da CDA, a maioria dos funcionários aposentaram, né? Que eram os funcionários que vieram do Interba, que na verdade tinha uma ideia diferente do que é hoje, porque a tecnologia mudou, e aí você sabe que tem gente que uns adere, outros já não gosta muito da questão das tecnologias, né? Por causa da idade e tal. Mas, assim, você não tem mais ninguém dentro do órgão que veio já, que pode ir, sabe, lapidando aqueles profissionais que vai chegar, ou aqueles profissionais que estão chegando que aprendeu e vai continuar, dar continuidade nas coisas, entendeu? Infelizmente, Estado, não tem como, né? Então, assim, eu acho que a gente fica prejudicado, entendeu? O funcionário tenta até fazer, né? Ele vem com vontade e tal, não sei o quê, mas chega uma hora que ele vai ser colocado para fora. Ou até, como acontece, a empresa privada vai puxar ele com o valor de um salário bem melhor. O cara não vai ficar, né, pensando, eu vou ficar no Estado porque eu tenho amor ao Estado. Não vai, se ele não tem estabilidade. Ele vai para a empresa privada, vai ganhar melhor, entendeu? É uma realidade não só dos governos estaduais, mas do próprio governo federal. A memória viva indo embora. Eu vou partir agora para
alguns questionamentos, né? Então, o pessoal da Georreferenciar, mandar um abraço para o pessoal da Georreferenciar. Então, está colocando aqui que na região oeste, que é uma região que é classificada pelas grandes propriedades, né? Grande produção de algodão, de soja, de milho, café, mas ele tem aqui que pequenos produtores também têm muita demanda lá, né? E aí ele pergunta aqui como as empresas privadas, né, tipo a dele, pode fazer para regularizar. E eu junto essa pergunta aqui com, eu não lembro agora quem foi que fez, que pergunta como é que faz para se cadastrar no governo do estado, aqui no caso na CDA, para realizar o processo de regulação fundiária. Lá no site da CDA, aí lá você pode entrar no site, lá já tem a parte de um link que vai direcionar você para a área das empresas credenciadas, né? Lá você tem uma relação das empresas que já estão credenciadas e tem a relação da documentação que você tem que apresentar lá com uma portaria, né? Informando toda a tramitação, como é que funciona, quais são as documentações que você tem que apresentar lá na CDA para se credenciar. Então, assim, essas áreas que há uma possibilidade da entrada na CDA, ela tem essas duas modalidades. Ela pode entrar como área de particular, né, pelo um credenciado, ou então o próprio órgão fazer uma atuação que não está tendo essas atuações, que eu acredito que é justamente por causa da estrutura mesmo, que não tem funcionário para chegar a atender essa demanda, entendeu? Mas, assim, a documentação toda está no site. A normativa, a portaria, essa portaria foi feita na época até que eu estava dentro da CDA, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, porque eles acharam que a forma de credenciar da CDA anterior a 2012 não era, assim, juridicamente segura, então essa portaria toda foi feita junto com a Procuradoria-Geral do Estado para atender, né? Inclusive, ela é até um pouco direcionada para a parte de licitação, né? Toda a documentação, quando você está lá dentro, se a CDA quiser fazer uma lista de profissionais e puxar todas as empresas credenciadas para fazer serviço, atende 100%, entendeu? Porque a documentação toda direcionada assim. Lidivane, essa mudança aí do credenciamento ocorreu na época que você estava lá no governo do estado ainda, correto? Sim, foi. Sabendo dessa limitação institucional de contratação de novos funcionários públicos, de concurso, né, de fazer concurso, de manutenção dos profissionais contratados temporariamente, essa decisão de limitar os credenciados apenas para a pessoa jurídica, ela não vai na contramão dessa falta de estrutura que vocês têm? Ou seja, de você abrir seu leque para os profissionais diretamente, assim como o INCRA faz, né, já que tem legislação que rege essa relação profissional entre o cliente e o profissional, por que não utilizar essa massa gigante de mão de obra que a gente tem hoje aí, né, e o próprio credenciamento do governo federal também, aproveitar esse credenciamento, já que passou por várias instâncias, conselhos, né, e já credenciar, tratar diretamente com o profissional e não com a empresa, né? Olha só, Miguel, na época em que houve essas mudanças, todas as mudanças foram definidas entre CDA e Procuradoria-Geral do Estado, né? E quando eu entrei, a informação que a gente tinha do setor de credenciamento era que as pessoas físicas, né, os profissionais que eram credenciados, né, por CPF, os requerentes tinham uma certa dificuldade nos contratos, né? Não era uma coisa, eu não era do setor, então assim, a informação que a gente tinha na época e essa preocupação do credenciamento que passou isso para aquela equipe que estava tentando conversar com a PGE e reorganizar a questão dos processos de titulação dentro da CDA. Então, o que foi solicitado era que
A gente teria que fazer uma portaria junto com a Procuradoria-Geral do Estado e que fosse uma questão de CNPJ, entendeu? Então, assim, lógico que, claro, se você abre para todo mundo, para CNPJ e pessoa física, você vai ter um leque muito maior de profissionais para atender toda a demanda. Isso é fato, né? Mas você sabe como é, né? Estado tem algumas regras, algumas coisas que você até tenta, né? Você até empurra um pouquinho para ver se o negócio vai, mas você não tem muito, não tem carta, a gente não tem carta branca, né? A gente, a parte técnica, inclusive tem que até ficar o tempo todo impondo, informando e apresentando A, B e C para poder a coisa pelo menos ir para a parte técnica, entendeu? Porque senão nem isso a gente consegue, né? Questão burocrática do Estado, mas nesse caso eu vou colocar assim, como nós somos da área de engenharia, do ponto de vista lógico, ela não tem sustentação nenhuma, né? Você não transformou a coordenação num instituto, você não aparelhou de mão de obra e de tecnologia, e você ainda limita a atuação dos profissionais na prestação de serviço visando a titulação e a regulação fundiária dos imóveis. Então, não tem lógica, né? E hoje, mais ainda, com todo o aparato tecnológico, né, que a gente tem disponível, estou vendo aqui até a Maricele Moura, ela fala que o ITERPA no Pará passa por uma grande estruturação tecnológica e estrutural. E os frutos estão sendo colhidos, com mais de 2.000 títulos entregues em um ano. Então, essa reestruturação tecnológica ela é fundamental. Mas, como é que chama que eu posso dizer? A gente tem que usar o método LX, desapegar de certos preceitos, né? E, obviamente, tendo toda a garantia jurídica, administrativa, processual respeitada, mas aproveitar toda essa estrutura que a gente tem já disponível, né? Já que eu não vou criar estudo de terra, já que eu não vou fazer concurso, eu tenho que buscar outras formas de atender a demanda que a sociedade coloca para nós, né? Com certeza, mas isso é uma questão muito de gestão, né? Você sabe que o gestor ele tem que ter barra mesmo para chegar e peitar, entendeu? E dizer assim, não, é uma área técnica, os técnicos, vamos sentar, os técnicos vai apresentar para a gente aqui alguma coisa que a gente vai sustentar em qualquer outra reunião e, infelizmente, você não consegue isso com todo mundo, né? A gente até conseguiu até muita coisa. Na época, a Procuradoria-Geral do Estado pediu uns documentos um pouco a mais, que realmente está na lei de terra, e a gente, na época, deu uma segurada, assim, não, tecnicamente isso não é viável, isso não vai andar, o técnico vai para campo, não vai conseguir fazer isso. Então, a gente conseguiu ainda, né, argumentar e conversar e apresentar algumas coisas, mas teve outras coisas que, infelizmente, saem muito entendeu? Da nossa ossada. Tá, vou fechar aqui a parte de perguntas do pessoal, senão a gente não termina a nossa live. Mas aqui tem o Celso Ricardo, ele pediu para comentar sobre um pouco da regulação federal lá no estado de Minas Gerais, e eu queria fechar um comentário meu aqui sobre essa questão de maneira ampla, né? As políticas de regulação fundiária executada pelos estados, de uma maneira geral, Celso, ela não tem uma visão dos gestores como uma coisa positiva, ele vê aquilo como um custo, um ônus, porque é caro mesmo. É executar de forma direta, georreferencial, utilizar drone, pessoal em campo, diária, isso é oneroso, né? Mas hoje a conta, ela fecha com superávit, né? Na hora que você faz a parte de doação, mas também abre a possibilidade do método de alienação, cobrando pelo valor da regularização. A gente vai falar sobre a questão de valor mais tarde aqui, daqui a pouquinho, né? E obviamente, o terceiro pilar vem com o desenvolvimento econômico. Então, aquele imóvel que não existia para o meio jurídico, para o meio tributário, ele passa a existir, ter investimento, captar recurso em banco, movimentar a economia local, e toda essa tributação, todo esse aparato tributário, ele vem para o Estado, vem para o município, ele gira dentro daquele ambiente, promovendo o desenvolvimento. Então, tem um retorno e ele é muito imediato. Posso dizer que a partir da emissão do título e do registro em cartório, o retorno é praticamente no mesmo ano que acontece, é muito rápido.
né? Você quer falar alguma coisa sobre isso, Lidivânia? Não, você já explanou mesmo, porque realmente o custo de uma regularização é muito alto, né? Então, eu acho que acaba que as pessoas acabam não ficando sensíveis a essa necessidade do agricultor rural, né? Pois bem, voltando aqui para nossas perguntas, eu falei aqui antes da sua atuação com a questão da implantação dos parques eólicos e parques solares. Isso aqui no estado da Bahia, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco também gerou uma demanda fortíssima por regulação fundiária, né? Teve um período aí de 2015 a 2017, foi bem forte mesmo. Um pouco antes também, 2011, 2012 também foi bem forte. Como é que está essa demanda hoje? Isso ainda está forte ou já está mais constante, mais calmo? Como é que está essa demanda hoje? Na verdade, eu acredito que as pessoas saibam que assim, a Bahia hoje ela já se destaca, né, em grande potencial eólico e solar, né? No solar ela já ocupa o primeiro lugar, na eólico o segundo, né? E ainda há uma projeção aí eu acho que mais de 200 parques aí espalhados pelo interior aí. A gente chama de bons ventos, né? Então, assim, essas implantações só ocorrem se tiver regularização fundiária, né? E, assim, a demanda está crescendo a cada dia, né? E junto, essa demanda vem com as empresas de energia eólica, né? Então, assim, quando eu entrei em 2014, né, a gente já discutia, junto ao governo do estado, a agilidade dessas titulações, né? Porque ficava muito empacado. O que é que acontece? As áreas normalmente que estão destinadas a parque eólico, que está até no Atlas Eólico da Bahia, tem muitas áreas que é pico de serra, né? Então, você não tem como caracterizar as pessoas como agricultor rural, até porque eles não utilizavam essa área. Eles sempre estão na base, eles não estão lá em cima. Então, quando as empresas de energia eólica chegaram, né, quem estava com sua cerca embaixo, puxou para ir lá para cima, né? E aí você não tem como você enquadrar, porque muitos ventos você não tem tanta plantação, né? E então ficou muito moroso o processo. O pessoal chegou de eólica, começou a dar entrada por credenciados, mas as coisas não andavam justamente porque não tinha, né, como enquadrar dentro da lei de terra ele como agricultor rural. E aí houve a necessidade de se sentar, se organizar, se conversar, e essa conversa vem há muito tempo. Em 2014, quando eu entrei, assim, a gente teve várias conversas com a SDE, e até hoje a gente ainda tem. Então, assim, hoje o governo do estado já apresentou uma solução, pelo menos para os parques eólicos, que são os corredores de vento, né? Então, vai gerar uma discriminatória. A gente já está acreditando que isso acelere essa questão das regularizações, porque a empresa ela só pode entrar no leilão com as áreas regularizadas, né, com matrícula. Então, já pelo menos assim, a gente acredita que a gente consiga já agilizar bastante esse processo que tinha esses gargalos, né, infelizmente. Então, mas a demanda é forte, você tem agora a eólica e agora a solar, entendeu? Então, assim, regularização não vai faltar, não. Então, beleza. Que bom saber que o Estado está buscando soluções. Lindivânia, além de todas as dificuldades que a gente já falou aqui na questão da atuação do Estado na regularização, numa live anterior que eu chamei aqui o engenheiro agrimensor José Val Carqueja, ele citou no aspecto da regulação fundiária quanto ao valor da terra nua cobrado pelo governo do Estado, né? E falou que esse era um fator bem limitante para somente os produtores da região que ele atua, que era a região oeste do Estado, onde o valor cobrado pela regularização era às vezes maior que o valor do próprio imóvel. E aí inviabilizava o processo. E eles estavam buscando, agora com o advento da uso campeão extrajudicial, buscando outras formas de regularizar o imóvel.
né? Qual é o porquê esse valor tão discrepante? Como é que funciona essa cobrança de valor? Como é que foi chegar a esses valores? Olha só, Miguel, tudo isso é verdade, assim, chega a ser surreal. Tem município aí que é R$3.800 praticamente por hectare, né? Nossa. E assim, na verdade, o que foi que aconteceu? A CDA, ela ficou muito tempo com as áreas de alienação do Estado sem atualização de valor venal da terra. Eu acredito que uns quase 25 anos, assim, né? Então, na hora que você emitia uma alienação para título, o pessoal pagava R$1, R$2, R$3 pelo valor venal da terra. Demais também. Né? Era demais, era baixo demais. E aí, nessa questão dessas solicitações de mudança, de reorganização, na época, surgiu essa tabela. Né? Agora, assim, eu não tenho como lhe dizer da onde essa tabela surgiu. O que eu me lembro é que, assim, a gente ainda fez muitos questionamentos sobre a tabela, porque era incoerente. Tinha lugar, eu acho que é Itapetinga, se eu não me engano, tem de R$111 o hectare até R$3.800, R$3.700 e poucos reais. Então, não condizia, entendeu? Então, aumentou demais, né? E aí a gente fez vários questionamentos para poder rever, corrigir e tal, mas isso não aconteceu. Quando eu entrei na parte de energia eólica, uma das preocupações das empresas de energia eólica é justamente esse valor, porque todos os processos de energia eólica, independente do tamanho da área, normalmente gerado DAI, né? Pode até ser que no final, na hora da entrega do título, não seja pago os outros 60%, mas 40% normalmente quando a gente dá entrada é gerado DAI. Hoje houve uma modificação na tramitação que você entrega o requerimento e eu acredito que seja analisada essa informação para emissão ou não de DAI, porque eu já soube que agora essa tramitação, a gente entrega e aguarda a emissão desse DAI. Mas todas as áreas de energia eólica, quando entrou no estado de processo de titulação, foi pago alienação, entendeu? Então, assim, a gente vem discutindo isso desde 2014, que o valor venal da terra é muito alto. Então, assim, tem horas que realmente é como o Carqueja falou, você fica sem saber nem como é que você vai cobrar para o cliente, entendeu? Porque você calcula. Eu já tirei título de terra dentro da CDA de R$68.000. Entendeu? Um pequeno produtor então, assim, fica muito pesado. A energia eólica, ela paga, né? Mas é valor muito alto, entendeu? Assim, eu me lembro que a gente fez alguns questionamentos. A energia eólica também sempre está questionando esse valor de terra nua. Ficou de se ver uma revisão, mas até o momento a gente continua com esse peso aí. Não, e tentando, né? Tentando ajustar, porque se tiver pelo menos essa análise, na hora que você dá a entrada no requerimento através da documentação de terra, que vai conseguir enquadrar o agricultor na lei e é abaixo de 100 hectares e sair por doação, beleza, ótimo. Se não, não tem jeito, tem que pagar. Mas eu vejo como fundamental a revisão desses valores, né, a níveis de regularização e não de valor de venda de terra, porque está parecendo que o Estado está vendendo a terra para eu acho que o Estado, né, o Estado, o poder público, ele tem que cobrar o valor da regularização e não o valor da terra, né, o valor pela regularização. O Estado não é imobiliária. Vamos lá. A gente tem aqui algumas perguntas, tal. Eu vou fazer um combinado aqui por conta do tempo. A gente já está entrando nos 10 minutos finais. Passa muito rápido, viu? Passa muito Verdade. rápido. Eu morrendo aqui, ainda rasgando para a internet não cair, igual de Marcelo. E já acabou. Sacaneia não, Marcelo, coitado. Eu queria destacar aqui uma recente parceria entre o governo do Estado e a Associação de Registradores de Imóveis da Bahia, Ariba,
né, que está prevendo uma celeridade aí na emissão dos títulos, né, e na entrega do título já registrado em cartório, né? Eu vi que algumas perguntas aqui, o pessoal, por que não entrega já o título com o CAI, com a certificação no INCRA? Você pode falar aí para a gente rapidinho, um apanhado de como funciona o processo de titulação, os passos, né, de forma bem genérica, bem rápida aí, até chegar na mão do proprietário, do poceiro, lá do pequeno agricultor, o título registrado? Na verdade, assim, você tem um requerimento, né, que esse requerimento é solicitado ao governador, que você requer ao governador a terra, você vai dar entrada nessa documentação com documentos pessoais, o documento de terra. A partir daí, a CDA vai analisar e aí você vai informar qual é a data de medição que você gostaria de fazer. Ela emite um edital que tem que ficar 15 dias apensado no município para dar publicidade, né? Depois você faz a medição e vai pensar aí toda a documentação de peça técnica, memorial, planta, planilha, tem uma ata, tem um croquis, no caso se tiver alguma declaração de vizinhança, notificação de confrontantes hoje, que é uma solicitação nova que entrou agora, está até no site da CDA, vistoria do imóvel. Aí você pensa, manda essas peças técnicas para a CDA para pensar aquele requerimento que você deu entrada, e aí vai para a tramitação técnica e jurídica do órgão, né? Dando tudo certo, sendo enquadrado, não dando nenhum problema em relação a correções de peça técnica, aí gera um extrato no Diário Oficial, e logo depois, uns 15 dias, 20 dias, provavelmente título, né? Aí ele recebendo o título, cartório, né? A questão do cartório era uma discussão que a gente já tinha em 2008, quando a gente entrou com o sistema lá do projeto do MDA, porque todos os órgãos, a maioria dos órgãos que já estavam dentro desse projeto, ele já saía com o título registrado, já tinha esse acordo de cooperação. A gente não conseguiu, na época, fazer acordo aqui, não sei se porque ainda estava aquela transição, né, dos cartórios para o particular. E aí a solução até foi a Procuradoria-Geral do Estado colocar uma cláusula, que eu acredito que a CDA até agora retire isso, que esses títulos teriam que ser registrados em 6 meses a partir da data que foi recebido. Por quê? Porque todas as vezes que a gente chegava para fazer a atuação do Estado na localidade, que a gente perguntava, tem título? O povo tinha título e não tinha registrado. Tinha gente de pegar o título, fazer um quadro e botar no meio da sala. Porque então, tinha a assinatura do governador. Quem recebeu o título, não registrou, passou 6 meses, o título perde a validade, é isso? Na verdade, essa cláusula existe no título. Hoje, pela informação que a gente tem da CDA, não está mais se cobrando, não está se aplicando essa cláusula. Mas, antes, a gente tinha que pedir uma declaração da CDA pedindo autorização para que o cartório registrasse esse título, entendeu? Porque a gente fez uma campanha na época muito, muito pesada na hora de entrega de título, em todos os projetos que a gente fazia com as comunidades, apresentando como se o título fosse a identidade da terra, porque o pessoal não levava registro. E pela lei, doação, nem se paga. Mas eles recebiam essa orientação, se passava, e aí engavetava. Um empurrãozinho final, né? Entendeu? Então, assim, com todas essas mudanças que eu falei que aconteceu, que gerou a instrução normativa da CDA de 2012, junto com a Procuradoria-Geral do Estado, foi aí que a gente também começou a fazer essas campanhas todas para que as pessoas levassem esse título para cartório, né? Perfeito, e assim, eu acho que é super importante isso. Esse termo de compromisso é tardio, na verdade, né? Mas graças a Deus que já está acontecendo, está tendo uma outra visão, né? Porque o pessoal não levava mesmo para cartório. E o título sem registro é um papel em branco, entendeu? Tá bom. Tem aqui,
o Carlos Napinho, que é registrador lá do extremo sul da Bahia, disse que recebeu um título de 1980 e registrou agora em 2020. Tá valendo. Então, os registradores são fundamentais nesse processo da conclusão da regulação fundiária. Lindivana, a gente está chegando aos 5 minutos finais, eu vou dar alguns avisos aqui e depois te faço a pergunta final para a gente encerrar a live. Tem muita pergunta aqui para você, acho que tem que fazer umas 2 lives aqui, mas eu já estou pensando aqui... Cuidado com as perguntas, eu acho melhor você convidar a CDA aí. Não, vem também, vou convidar a CDA também, mas vai em outro momento. Por enquanto, agora a live Analisgel está um papo mais informal. Mas essas perguntas que ficaram pendentes, eu vou pedir o pessoal para levar lá para o grupo do Telegram, e aí assim que você a gente responde por lá. Você responde por lá, eu também vou tentar responder por lá. Principalmente o pessoal já está querendo saber cadê essa tabela dos valores aí de terra. Eu não sei onde é que está, não sei. Você tem que ajudar a gente aí aonde é que achar. Outra aviso que eu queria dar, que essa live aqui que eu estou fazendo com você é a penúltima live Analisgel. A última live acontece na próxima semana, não vai ser na terça-feira, porque é véspera de São João, e mesmo em quarentena, eu sei que o pessoal vai fazer festa, então a gente vai fazer na quinta-feira, dia 25, a última live Analisgel. E a convidada, consegui a confirmação hoje, a convidada especial, minha professora de cadastro territorial, a professora Andréa Carneiro, lá da Universidade Federal de Pernambuco. A gente vai falar sobre o futuro do cadastro territorial no Brasil. E aí a gente vai encerrar esse ciclo de 10 lives, da Live Analisgel. A gente vou pensar um outro projeto aqui, mas fazendo essa cariação, um enfoque num tema específico de 2 ou 3 lives, por exemplo, da regulação fundiária, chamar alguém que representa o governo do Estado, o pessoal da energia eólica, que tem uma demanda muito grande, um técnico como você, o outro que consiga trazer essa realidade da demanda do serviço em campo, e a gente fazer um debate mais amplo, conversar, ver os prós, os contras, o que é uma ideia que defende, outra que é contra, e a gente aprofundar o debate. Pois bem, a gente falou pra caramba aí, e eu queria aproveitar essa sua experiência que você buscasse aqui apontar para a gente o que é que o Estado da Bahia, o que é que os estados do Brasil precisam fazer para tornar esse processo mais célere. A gente viu aqui um pessoal falando que a evolução tecnológica, investimento em tecnologia é fundamental. Mas mais do que a tecnologia, o que é que você considera como fundamental para a gente deslanchar com a regulação fundiária aí no Brasil como um todo? Ô Miguel, assim, a tecnologia estava também na lista, Mas eu acho também da questão de pessoal. Acho que o Estado está na hora de também fazer um concurso público. Eu acho que não dá mais para ficar nessa de reda, entendeu? Não ter quadro, assim. E utilizar, por agora, o que tem dentro da CDA, ou dentro dos órgãos públicos, como os credenciados, por exemplo, que se enquadra, que tem a habilidade de fazer o trabalho, E os convênios, tem que, correr, fazer contrapartida, termo de compromisso, tudo que dentro da seguridade jurídica, mas que consiga atender e ajudar que as coisas encaminhem mais rápido, entendeu? Eu acho que há soluções, Só é vontade. E o Estado não pode mais ficar sem fazer um concurso público. Quando é que teve um concurso público para a CDA? Não sei. Eu não sei, entendeu? Eu entrei na CDA em 2008. Eu fui, na verdade, estagiária da CDA em 2001, 2002, na época da faculdade. E já não tinha, Já não tinha nenhum... De lá para cá não teve nada. É tratar o assunto como uma política de Estado mesmo, não uma política de governo, Tratar ela como uma espinha dorsal de qualquer gestão, de qualquer trabalho sério, para promover dentro do Estado. Porque, na verdade, assim, você tem funcionários e os funcionários chegam a um ponto que estavam lá, que precisam se aposentar e que, entendeu? Não tem continuidade. Porque o REDA, ele não consegue. Eu fiquei muito tempo. Pois é, eu fiquei muito tempo porque eu entrei como REDA, fiquei 2 anos, eles prorrogaram mais 2 anos, e depois eu tive um cargo
Mas se eu não tivesse o cargo, em 4 anos eu tinha ido embora, entendeu? Aqui, senão eu não consigo salvar o vídeo. Um abraço, tchau, tchau. Um abraço, boa noite.